Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio do B-Zone Podcast, onde a gente fala sobre o lado B dos negócios. E hoje é com muito prazer que eu recebo aqui a Cristina Gontijo. Cristina, que é uma especialista em imagem pessoal, em marca e marketing, e é uma empresária também à frente da empresa Arte de Treinar. Cristina, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la aqui. Prazer é todo meu, Bernardo. Muito bacana. Hoje vamos falar muito sobre imagem pessoal, não é? Mas antes disso eu queria saber quem é a Cristina, como você construiu a sua trajetória até hoje, então fala um pouquinho pra gente sobre as suas credenciais. Essa é a pergunta mais difícil de responder, que por sinal eu costumo fazer em primeiro lugar para os meus clientes. Quando eu digo assim, o que é você? Não é quem, é o que é você? Essa é uma pergunta difícil mesmo. Mas esse mundo do marketing é um mundo que me acompanha desde que eu terminei a minha formação. A minha primeira formação foi em psicologia e na sequência eu terminei em dezembro e comecei em janeiro uma pós-graduação em marketing. E aí eu vivi marketing por muito tempo e tempos depois eu fui me aprofundar na marca porque eu entendi que não adianta trabalharmos a imagem sem ter um background da marca. Então eu acabei fazendo as duas coisas, porque não dá para eliminar nem a imagem nem a marca. Uhum. Muito interessante, Cristina. Acho que para a gente prosseguir na nossa conversa, eu preciso te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre imagem pessoal e marca pessoal? Pois é, aí você já foi bem no foco, né? Porque é pessoal. Porque a marca, ela pode ser corporativa ou pessoal. E eu trabalho com marca pessoal, principalmente. Então, a marca é quando a gente soma os atributos e valores de alguém, quando a gente fala de marca pessoal. Então, atributos e valores, vamos pensar assim, Silvio Santos. O que vem à sua mente quando você pensa em Silvio Santos? Bom, espontaneidade, com certeza, porque é um cara que nunca deixou de ser quem ele é, na frente das câmeras ou atrás das câmeras. Tenho certeza que sempre foi a essência dele ali o tempo todo. E acho que também autoridade. Acho que durante a trajetória dele teve vários momentos assim que ele preferiu colocar a reputação dele na frente dos ganhos financeiros, né? Qual do caso lá do banco. Então acho que ele passa a verdade assim para as pessoas. E talvez por isso tenha feito tanto sucesso, né? E é exatamente isso. Então, tudo isso aí que você falou são atributos de uma pessoa. Então, é a marca pessoal. Já a imagem é a percepção que nós temos desta pessoa. E a percepção, ela está ligada não só à aparência, mas também ao comportamento e à oratória. Que, por sinal, do Silvio Santos, inquestionável. Com certeza, com certeza. Então acaba que muitas vezes as pessoas confundem, né, as duas coisas, marca e imagem. Né? Sim, confundem muito, porque a marca é intangível e a imagem é totalmente tangível. Mas o que fica na memória, na lembrança, é a marca. Isso é importante a gente entender. Então não adianta nada, vamos dizer assim, você fabricar uma imagem, porque vai ser nada mais que um personagem que, cedo ou mais tarde... vai cair. Vai cair, não é? Então, a linguagem também faz parte, né, de todos esses atributos. A linguagem verbal, que é a oratória, ela faz parte da imagem pessoal. A imagem pessoal, nós temos a oratória, nós temos a aparência e nós temos o comportamento. E a presença diz antes da fala, não é? Sem dúvida, porque aí é a linguagem não verbal. A oratória é a verbal e a não verbal é isso aqui, ó, são os meus gestos, a minha mímica facial, o que o meu corpo diz, e com um detalhe muito importante, a linguagem corporal ela é inconsciente.
Então, eu só controlo enquanto eu estou prestando atenção. Quando eu paro de prestar atenção, eu não controlo e ela diz a verdade. Diferente da fala, que muitas vezes nós podemos mentir, mas o corpo não mente. Uhum. E como é que você consegue trabalhar isso com os seus clientes? Porque... são coisas diferentes. Muitos nem querem trabalhar isso. Muitos nem sabem da importância disso. Normalmente, quando a pessoa procura por imagem pessoal, ela procura o caminho da aparência. É minha obrigação informar que o tripé existe: a aparência, a comunicação e o comportamento. Aí cabe a ela decidir se ela quer trabalhar os 3 pilares da imagem ou não. Uhum. E como fazer para trabalhar essa parte que, vamos dizer assim, faz uma diferença tremenda, essa parte inconsciente, nessa parte que não controlamos. Então a gente está sempre colocando a nossa verdade nela. Então, no caso, é um trabalho mais amplo, assim, de mudança de verdade, né? Mudança de mentalidade. Sim, nós podemos treinar. Isso, sem dúvida, inclusive a minha empresa chama Arte Treinar por isso, porque nós podemos treinar, que é o que normalmente os políticos fazem. Quando eles vão fazer um discurso, eles treinam ali movimentos, a fala, mas uma pessoa que entende vai conseguir detectar ali na linguagem subliminar ou na linguagem corporal se tem alguma coisa que está obscura. Uhum. E é interessante você citar isso, Cristina, porque muitas vezes a gente recebe discursos assim de que fulano nasceu para fazer isso, olha como a oratória do fulano é boa, e a gente acha que é uma coisa inacessível, quando na verdade depende de treinamento, depende de exposição, depende de tentativa e erro, e muitas vezes o discurso espontâneo, na verdade já está todo gravado na cabeça antes, né? Uma das coisas que eu mais vejo acontecer hoje são frases prontas que as pessoas usam muitas vezes para ser aceita pelo meio. Então, assim, o que são frases prontas? Porque como a nossa língua é um organismo vivo, aí nós temos aquele modismo de expressões. Então, assim, eu vou falar isso porque está todo mundo falando isso. Então, quem nunca foi em uma palestra que o palestrante não disse assim: para quem não me conhece, meu nome é José. Tá bom, e para quem te conhece, seu nome é qual? Cláudio? Então, é um jeito assim confortável que as pessoas acham de serem aceitas no grupo. Então, eu vou falar o que todo mundo fala, sendo que para a marca, é o que a pessoa tem de único é que torna essa pessoa valiosa. Uhum. E como chegar nesse diferencial? Como descobrir o que temos de único? Como faz parte assim, desse seu processo com os seus clientes? O primeiro passo para a gente trabalhar uma marca, sendo corporativa ou pessoal, é o autoconhecimento. Então, assim, nós fazemos um trabalho profundo para levantar valores, para levantar o propósito, as crenças, uma série de questões. E aí, em cima disso, é que nós fazemos o desenvolvimento da marca. Então, se a gente não tem essa parte do autoconhecimento, chega no ponto que você chegou quando me perguntou. Então, assim, e aí? Como é que eu vou saber aquilo que me faz único? Então, nós precisamos conhecer mais a pessoa para podermos ver as forças, as fraquezas e uma série de questões para que a gente possa desenvolver uma marca efetiva. Uhum. E uma marca autêntica. Autêntica. Porém, até que ponto a autenticidade da pessoa contribui ou compromete com a imagem e a marca pessoal dela? Isso daí é um ponto que eu também vejo demais acontecer. Eu vejo pessoas desempenhando papéis. Então, assim, na frente das câmeras, eu tenho que me mostrar assim, ou assado. E as pessoas que mais fazem sucesso
na internet são aquelas diferentes. Então, mais do mesmo as pessoas não querem. Elas querem pessoas diferentes. Inclusive, aquela época em que a gente produzia o vídeo, editava, tudo bem, o editar. Eu mesma edito ali no celular. Mas sabe aquela coisa assim, super editada, super plastificada? É uma coisa que as pessoas estão evitando hoje. Por quê? Porque não traz muita autenticidade. Então, esses vídeos mais autênticos, mais assim, a pessoa falando de improviso, a pessoa sendo pega de surpresa, ou uma situação real da vida dela, que ela liga a câmera em live, esses são os mais engajados. Pela autenticidade. E o que você consegue citar para a gente de erros mais comuns na gestão da imagem pessoal? Eu falo que a comunicação, ela tem a comunicação verbal e não verbal. A verbal é o que eu falo com palavras e a não verbal é o que eu falo sem palavras. Todas duas são extremamente importantes. Mas erros comuns... em termos de aparência, estarmos diferentes do ambiente que estamos inseridos ou diferentes do nosso objetivo, porque não existe imagem certa e errada. Existe a imagem que combina com o que eu faço e com o meu objetivo. Então, dificilmente você verá uma pessoa do mercado financeiro de bermuda e sandália ir para uma reunião assim, ou mesmo de calça jeans e tênis, aumentando um pouquinho aí o exemplo muito radical. Então, por quê? Porque não combina nem com o que ela faz, nem com o objetivo dela. E as perguntas que mais fazem é: isso está certo? Isso está errado? E é isso, não tem o que é certo e o que é errado. Você tem que pensar no que você quer, no que você faz. Em termos de oratória, é isso que a gente falou. São mensagens, muitas vezes, subliminares que a gente deixa escapar. Então, a gente deve evitar aí essas hesitações, essas questões que foram faladas, as evasivas, o tempo verbal e tudo mais. E em termos de comportamento, aí tem é uma questão vasta, porque vai desde você não ser muito próximo de uma pessoa, mas tratá-la como se fosse muito próximo, questões de etiqueta mesmo, de protocolo, de aquilo que você deve ou não deve fazer. É bom a gente refletir, porque isso aí traduz muito em relação à nossa imagem. Eu vejo também uma coisa que acontece com muitos profissionais, vamos dizer assim, excepcionais, porém que não se posicionam como tal, que acabam que ficam escondidos. Acabam que as pessoas não sabem o quão bons tecnicamente eles são, porque, por exemplo, eu sou formado em Direito, sou advogado de formação. Eu não consigo avaliar se um engenheiro sabe muito ou pouco. Afinal de contas, eu não estudei engenharia e eu não tenho parâmetro técnico para avaliar ele, não tenho parâmetro objetivo. Então, o que vai importar, muitas vezes, é o subjetivo, é ver se ele parece ser excepcional ou não. Você concorda com essa? Sim, isso aí que você está falando são as famosas soft skills, né? Porque hoje o mercado ele valoriza muito mais as soft skills do que as hard skills. Tanto é que em meio a gestores de grandes empresas, a gente vê muitos engenheiros. Engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro da computação, engenheiro vários, e ali eles estão fazendo nada do que eles aprenderam na faculdade. Mas são pessoas que certamente têm as soft skills, que são determinadas habilidades emocionais de lidar com situações. E também, muito provavelmente, são pessoas inteligentes. Então, juntando aí essas habilidades, é mais fácil de a pessoa estar no mercado. E, Cristina, essa imagem que as pessoas projetam, ela é para sempre
Ou ela pode também ser alterada? E qual é o limite disso? A imagem, ela é o reflexo da nossa personalidade. Mas determinadas coisas a gente acaba mudando ao longo da vida, não porque a gente muda de personalidade, mas porque nós mudamos o contexto da vida. Então, assim, se você pegar uma foto sua de 10 anos atrás, você vai provavelmente olhar e falar: como que eu tive coragem de usar esse cabelo? Como que eu tive coragem de usar essa roupa? Isso a gente muda, porque nós estamos vivendo outra fase, outras aspirações, então isso muda. Agora, a imagem, ela tem que estar sempre alinhada com o nosso propósito, com os nossos objetivos. Isso não deve mudar, porque se você se veste de uma maneira e o seu propósito é completamente fora daquilo, alguma coisa está errada. Inclusive, é muito comum uma pessoa extremamente criativa, quando ela vai trabalhar numa empresa que é extremamente formal, e ela pergunta: mas eu vou ter que abrir mão do meu estilo para trabalhar na empresa? Então, assim, de duas uma. Ou você vai se adequar ao código de vestimenta da empresa, porque a empresa é soberana. Então, se o código dela é formal, ela sendo soberana, você vai ter que se adaptar a ela. E depois das 18 horas, você vai se vestir da maneira como você quer. Mas essas coisas precisam estar bem alinhadas e a pessoa tem que introjetar isso. Não é que ela vai abrir mão, é que ela está querendo, de fato, trabalhar naquela empresa, com aquele propósito. Então, ela vai ter que se adequar a isso. Nesse ponto, Cristina, de como nós somos, eu vejo muitas pessoas introvertidas. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa introvertida. Muitas vezes a baliza, a regra que a gente pensa é dos extrovertidos, que aparecem mais, que estão mais em evidência, e fica pensando: pô, eu tinha que ser igual aquela pessoa, e não consegue porque é outro modelo mental que funciona. Então, eu queria perguntar o seguinte: é possível construir uma marca pessoal forte sem aparecer? Uma hora você vai ter que aparecer. Em algum momento, se você quer ter uma marca forte, você vai ter que aparecer. Isso por uma razão simples. Pela razão de que as pessoas, elas chegavam em uma loja e trocavam dinheiro por um produto. Ou chegava até um consultório e trocavam o dinheiro por um serviço. Hoje as pessoas não são assim mais. Elas querem se identificar com quem está por trás daquela marca. Então, se existe uma marca, por exemplo, uma marca de aluguel de carros, eu gosto daquela X mais do que da Y, porque eu me identifico com o fundador da marca X. Então, eu vou alugar a marca X. Então, se hora nenhuma você aparece, você não deixa com que essa identificação ocorra. E eu não recomendo, eu recomendo aparecer sim. E de que forma as pessoas introvertidas elas podem aparecer, sem também que isso seja, vamos dizer assim, um custo muito alto para elas, a ponto assim, de fazer perder a essência? Não, elas têm que ser elas. Se a pessoa é tímida, ela continua falando, gravando um vídeo do jeito que ela é. Olha, enquanto você está falando aí, tem gente que é extrovertido e tal. Tem muitos humoristas que vão lá, fazem stand-up e tal, e são pessoas extremamente tímidas. E elas fazem isso profissionalmente. Então, assim, não é que a pessoa vai ter que expor a vida íntima dela, a vida pessoal, não é isso. Mas é simplesmente mostrar a cara, se posicionar, falar em que ela acredita. E porque, no fim, as pessoas fazem conexão emocional e não racional. Eu costumo falar que nós somos seres, o ser humano,
é um ser emocional que pensa, e não o contrário, um ser racional que tem emoção. Tal é essa questão nossa da emoção, que é muito grande. Com certeza. Cristina, passando um pouquinho da conversa de imagem para marca, né? Primeiramente, o que é marca? O que é branding? Por que as pessoas confundem tanto isso com imagem, com marketing? O que é marca? As pessoas confundem muito porque a marca, ela é intangível e a imagem é tangível, e nós somos muito concretos. Então, quando eu falo da sua roupa, quando eu falo do seu cabelo, da sua barba, do seu óculos, do que combina com a angulação do seu rosto, é tudo muito concreto, é tudo muito visível. E a marca não é assim. A marca é aquilo que não aparece. Então, se você vê a ponta do iceberg para cima da água, a marca é aquele iceberg por baixo da água, que não é o que você vê, mas você percebe. Então, assim, o branding é a gestão de uma marca, que pode ser corporativa ou pessoal. Então, o que a gente leva em consideração em termos de marca? O posicionamento, os atributos. Nós temos que pensar nessas questões aí que são intangíveis. Então, quando eu te perguntei sobre o Silvio Santos e você me deu uma série de características, essas características são atributos dele que ficam na nossa memória, que ficam na nossa lembrança. E é isso que a gente vai lembrar. A gente nunca vai lembrar do concreto. A gente vai lembrar sempre da marca, no caso, não da imagem. E quais são esses atributos principais de marca? O fundamento do branding, o fundamento, assim, os 3 pontos que a gente tem que pensar mais. O número 1 é a diferenciação. Diferenciação é aquilo que te torna único. É você ser diferente entre pessoas aparentemente iguais. Mas o que te torna diferente? A outra questão é o reconhecimento. Não é conhecimento, é reconhecimento. Não é você ser conhecido, é você ser reconhecido, que são coisas diferentes. Então, quando eu faço isso, você vai pensar em McDonald's, porque esses arcos rapidamente nos remete àquela marca. Então, reconhecimento, uma marca pessoal. Se eu falo de basquete, imediatamente você vai pensar em quem? Michael Jordan. Michael Jordan. Aí nós vamos ter o Jordan Air, que é uma linha de tênis que foi feita em nome dele por uma série de razões e tal. Então, isso tudo é reconhecimento. E o terceiro ponto crucial para uma marca é a relevância. É você fazer sentido para as pessoas. Você enquanto empresa ou você enquanto pessoa. Fazer sentido para o mundo em geral. Então, uma marca, nós precisamos trabalhar esses 3 pontos da marca. Basicamente, ser diferente, ser você mesmo e conseguir impactar pessoas através de ser percebido, né? Exatamente. É isso mesmo. Agora, isso aí é o que vai fazer alguém lembrar de você. E isso é o branding. Isso é branding. E como é que você enxerga assim, essa diferença? Branding é a gestão dessa marca. Eu falei os fundamentos de uma marca. Mas eu digo questão de a diferença entre a marca pessoal e a marca da empresa, do CNPJ, a serviço assim, dos negócios. Qual conecta mais? Qual os empresários, o que eles devem pensar, né, em trabalhar quando eles estão pensando em, no final do mês, conseguir avançar nas suas metas e objetivos? E como é que você resolve esse... As duas coisas são extremamente importantes, porque se eu falo assim,
Você acha que a Tesla é uma empresa importante no mundo? Com certeza. E o Elon Musk? Com certeza. São duas marcas, uma é pessoal, outra é corporativa. Mas são marcas. Então, se o Elon Musk ele dá uma entrevista, ele vier aqui no Bezonic conversar com você... Eu já fiz o convite para ele. Pois é, se ele vier aqui e ele disser uma frase, amanhã o mercado financeiro está todo em polvorosa, porque uma coisa que ele fala, ele consegue mudar uma série de coisas a partir de uma fala. Isso é marca pessoal. Então, a marca dele é uma marca extremamente forte. E, não diferente disso, a SpaceX também é uma marca extremamente forte, a Tesla é uma marca extremamente forte, The Boring Company, que é outra marca dele, de túneis, é forte, a Starlink. Então, são marcas que são muito fortes. E tem uma marca pessoal por trás dessa marca forte, que também é muito forte. Então, a pergunta é como lidar com isso? Nós temos que trabalhar as duas marcas. Agora, muita gente, porque eu trabalho com empreendedores, e os empreendedores, muitas vezes, eles são a própria marca. A marca da empresa é o próprio nome da pessoa. Não necessariamente 100%, mas no caso de médicos, é assim que funciona. Você não lembra o nome de uma clínica, mas você vai lembrar o nome do médico. Aquele que salvou sua vida, aquele que foi importante para o tratamento de um familiar ou coisas assim. Cristina, eu também, para a gente encerrar nosso assunto, queria te fazer uma pergunta sobre persona. O que é persona? Como identificar o público-alvo e conectar essas duas coisas? E para que serve, em última instância? As coisas assim, elas entram e saem da moda. Então, quando as pessoas começam a falar em branding, em gestão de marca, aí você tem que falar de persona, você tem que falar de arquétipo, você tem que falar disso e daquilo. Não é que não tenha importância, mas nós temos que entender qual é a importância disso. O que é persona? Persona é o cliente típico. Qual é seu cliente típico? Então, assim, suponha, e outra, nós podemos ter mais de uma persona, mais de um tipo de cliente. Então, vamos supor que uma empresa fez um levantamento e ele descobriu duas personas. Então, uma persona entre 25 e 30 anos, que é solteira, eu digo a persona é solteira, é uma pessoa que fala duas línguas, que gosta de futebol e tal e tal. E uma outra persona que é entre 35 e 40, que são pessoas casadas ou separadas, que tem pelo menos um filho, que mora em tal padrão de bairro e tem um tal padrão de ganho e etc. Então, essas personas, elas facilitam o entendimento quando a gente vai fazer qualquer ação de marketing. Então, suponhamos que nós vamos fazer ali um tráfego pago, alguma coisa. Se eu pensar no meu cliente como as personas, e a gente pode dar nome para essa persona, pode falar assim, a Ana, que faz academia 3 vezes por semana, que gosta de isso, daquilo, que degusta vinho, que faz isso, nananana. A gente dá minúcias de detalhe dessa persona. Então, quando eu vou fazer um tráfego, investir em qualquer tipo de publicidade, eu vou lembrar dessa persona, e isso pode facilitar a minha vida. Agora, o que a gente não pode é achar que a persona, o descobrimento da persona é a salvação dos asmáticos. Como se aquilo ali fosse resolver todo o problema de marca de uma empresa. Não é bem assim que funciona. Uhum. E, Cristina, a última pergunta. Quais são os KPIs relevantes para se analisar a respeito de uma marca? Você está falando das métricas, os KPIs, né? Uhum.
São infinitos. Aí vai depender muito de qual é sua marca, qual é seu público, onde que você precisa ver, mas normalmente a gente vai olhar o público, vamos olhar aspectos demográficos, que é o básico, né? Idade, onde que moram e etc. Mas os aspectos aspiracionais hoje são bem relevantes para a gente pensar. E isso é uma coisa que o algoritmo não faz bem. Porque o algoritmo, ele tende a pegar um padrão. E ele não é tão bom ainda para pegar coisas emocionais, questões culturais. Ele ainda não é bom para pegar isso. Então, assim, o ideal é você pode usar as métricas, sim, mas fazer a leitura disso também com um olhar emocional, um olhar cultural, é importante para a gente ter uma ação mais acertada do que fazer. É o qualitativo também, né? Não são Sim, qualitativo e quantitativo. O ideal é trabalharmos com as duas coisas. Mas eu sou super a favor de métricas. Eu até brinco, eu falo assim, eu não acredito em Coelhinho da Páscoa nem em Papai Noel. Eu acredito em dados concretos, mas nós temos que saber fazer essas leituras também. Com certeza, porque o número muitas vezes é frio, né? Isso. A interpretação disso é que é o pulo do gato. Bom, Cristina, você poderia fazer as suas considerações finais dessa conversa? Acho que a gente abordou muitos pontos, né? Mas qual você acredita que seja a mensagem para que a pessoa que estiver assistindo esse episódio daqui a um dia, daqui a um ano, pode extrair? O Jeff Bezos, ele fala que marca pessoal é o que falam de você quando você não está na sala. E eu completo dizendo que imagem pessoal é o que as pessoas percebem quando você entra. Então, assim, as duas coisas são importantes. A imagem é o que chega primeiro, a marca é o que fica. E é importantíssimo a pessoa que ainda não despertou para isso, que ela tenha esse olhar apurado, porque vai fazer muita diferença no seu negócio. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Bezão Podcast, hoje com a Cristina Gontijo. Espero que tenha sido proveitosa esse episódio para todos vocês. E muito obrigado, Cristina, por estar presente aqui hoje. Eu que agradeço, foi um grande prazer, Bernardo.